Você conhece alguém que gosta de ficar isolado? Que prefere trabalhar sozinho? Que não demonstra muitas emoções? Se você não me conhece, meu nome é Bruna Souza, sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade esquizoide. A nossa personalidade ela é formada até os 18 anos. Algumas pessoas elas podem desenvolver um transtorno de personalidade até essa idade. Outras podem ter somente o que nós chamamos de traços. O que seria isso? É quando uma pessoa tem no mínimo duas características de um transtorno de personalidade. Ela vai se comportar de acordo com essas características diante de uma situação. Quem tem o transtorno de personalidade esquizoide, geralmente, ou tem traços, mostra um exterior sem reatividade emocional visível e raramente responde de forma recíproca a gestos ou expressões faciais, como sorrisos ou acenos. Raramente vivenciam emoções fortes como raiva e alegria. Costumam mostrar um afeto constrito e parecem frios e distantes, deixando claro que varia de pessoa para pessoa essas características, tá? O DSM-5-TR, ele descreve as seguintes características que vou explicar para você. Pessoas com transtorno de personalidade esquizoide têm um padrão difuso de distanciamento das relações sociais e uma faixa restrita de expressão de emoções em contextos interpessoais, que surgem no início da vida adulta e estão presentes em vários contextos. E tem que ser 4 ou mais dos seguintes que eu vou falar agora. Ele não deseja e nem desfruta de relações íntimas, inclusive ser parte de uma família. A pessoa que tem esse transtorno de personalidade esquizoide, ela possui um sistema de recompensa emocional diferente da maioria das pessoas. Enquanto estar em um grupo ou família costuma gerar sentimentos de segurança e prazer para a maioria das pessoas, quem possui este transtorno, o convívio social não ativa esses centros de gratificação, tornando a solidão a sua zona de conforto. Ele parece ter uma falta de motivação biológica e psicológica para o contato íntimo com outras pessoas. Isso significa que ele não sente falta de companhia e mesmo quando está inserido em contextos sociais que parecem agradáveis, ele não experimenta o calor emocional ou a alegria que é compartilhada naquele ambiente. Para essas pessoas, os laços familiares e as expectativas de reciprocidade, como apoio mútuo e carinho, podem ser sentidos como fardos, cansativos ou obrigações sem sentido prático. A intimidade, ela exige vulnerabilidade e abertura, algo que o esquizoide evita por considerar desnecessário ou por sentir que qualquer conexão profunda ameaça sua independência e seu mundo interno. É fundamental diferenciar esse comportamento da fobia social da timidez. Enquanto o fóbico, ele deseja conexão, mas teme o julgamento, o esquizoide ele simplesmente não possui o interesse genuíno de se conectar, mantendo-se indiferente tanto a elogios quanto críticas. Ele quase sempre opta por atividades solitárias. A escolha por atividades solitárias não é por causa da timidez ou uma consequência de dificuldades sociais, mas sim uma preferência. O mundo interno dessas pessoas é frequentemente muito mais rico e recompensador do que as interações externas. Enquanto a maioria dos indivíduos busca hobbies, profissões que envolvem colaboração e troca, o esquizoide ele encontra satisfação em tarefas que permitem o isolamento total, como programação de computadores, matemática ou hobbies mecânicos e abstratos. Se relacionar com outras pessoas é percebido como algo que consome sua energia, sem oferecer um retorno emocional. Para alguém com este perfil, a presença das pessoas pode ser vista como uma pressão desnecessária para demonstrar emoções que ele não sente. Ao optar pelo isolamento, ele está mantendo um estado de equilíbrio que o convívio social costuma desestabilizar. Essa preferência, ela se manifesta em escolhas de carreira e de vida que minimizam o contato humano. Eles não escolhem trabalhar sozinhos por medo de serem julgados, mas porque a solitude é um ambiente onde operam com maior eficiência e menos estresse. Em vez de verem o isolamento como uma falta de algo, eles veem como uma condição necessária para a sua funcionalidade. Esse desinteresse por atividades em grupo reforça o desapego emocional característico do transtorno, criando uma barreira natural entre ele e as demandas da sociedade moderna. Essa característica faz com que eles sejam péssimos mediadores de conflito, pois a empatia, a capacidade de validar o sentimento alheio para desarmar uma briga é praticamente inexistente em seu repertório.
Ele parece ser imune a manipulações emocionais, mas também o faz parecer frio diante das preocupações legítimas das outras pessoas. Para você negociar com o esquizoide, a abordagem emocional ela é ineficaz. Ele não cederá a um prazo mais curto porque o gestor está sob pressão ou porque a equipe precisa de um esforço extra. Ele responderá apenas a argumentos técnicos e lógicos. Manifesta pouco ou nenhum interesse em ter experiências sexuais com outra pessoa. Essa característica do transtorno de personalidade esquizoide reflete a extensão do desinteresse interpessoal para a esfera biológica e sensorial. Para a maioria das pessoas, a sexualidade é uma das formas mais potentes de conexão, validação e prazer compartilhado. O indivíduo esquizoide, frequentemente ele apresenta uma baixa motivação para buscar esse tipo de experiência, pois o sexo com outra pessoa exige um nível de proximidade física e emocional que ele considera desinteressante. Essa falta de interesse, ela não deve ser confundida com uma disfunção física ou com a assexualidade, embora possam ser parecidas. O prazer devido à interação com o outro é mínimo. Muitas vezes o indivíduo pode ter fantasias sexuais ou uma libido normal em seu mundo interno, mas prefere a autoestimulação solitária, porque ela não exige a presença, o julgamento e as demandas emocionais de um parceiro. Além disso, a indiferença sexual reforça o isolamento que o esquizoide constrói. Em relacionamentos românticos, a ausência do desejo sexual costuma ser motivo de conflitos, pois o parceiro pode interpretar essa falta de busca como rejeição ou desamor. O esquizoide, ele não evita o sexo por causa do trauma ou do medo. Na maioria das vezes, sim, porque o custo social e emocional de se envolver com outra pessoa supera em muito o ganho do prazer que ele poderia obter da experiência. Tem prazer em poucas atividades, por vezes em nenhuma. Para a maioria das pessoas, atividades como viajar, participar de festas, praticar esportes coletivos ou até consumir certos tipos de entretenimento normalmente geram entusiasmo ou satisfação. Para os esquizoides, elas costumam ser percebidas por ele como indiferentes. Essa falta de prazer não é necessariamente sinônimo de tristeza profunda ou depressão aguda, mas sim uma neutralidade emocional crônica. O espectro de sentimentos do esquizoide, ele é limitado, o que faz com que ele raramente experimente picos de alegria ou excitação. Frequentemente, a pessoa se sente como um observador passivo da sua própria existência, realizando tarefas de forma mecânica, sem extrair delas qualquer senso de gratificação. Quando falamos que ele pode não ter prazer em nenhuma atividade, refere-se ao estado de isolamento afetivo, onde nem mesmo os estímulos intelectuais e solitários conseguem romper a barreira do desinteresse. Sem a recompensa do prazer, ele não vê razão para se esforçar em direções que a sociedade considera produtivas e desejáveis. Ele pode passar longos períodos em um estado de passividade, não por preguiça, mas porque o mecanismo psicológico que o sinaliza que vale a pena está desativado. Essa anedonia é um dos sinais mais claros da desconexão entre o indivíduo e o mundo externo, reforçando seu ciclo de isolamento e sua aparência de frieza perante as experiências da vida. Eles não têm amigos próximos ou confidentes que não sejam os familiares de primeiro grau. Para a maioria das pessoas, a construção de amizades e a busca por confidentes são necessidades fundamentais que proporcionam suporte emocional e senso de identidade. No caso do esquizoide, essa necessidade é praticamente inexistente. Ele não sente a solidão como uma carência, portanto, não investe o esforço social necessário para transformar conhecidos em amigos íntimos. A manutenção de uma amizade exige uma reciprocidade emocional que ele não está disposto a oferecer. Com exceção feita aos familiares de primeiro grau, como pais ou irmãos, que ocorre geralmente por uma questão de proximidade, forçada pela biologia e pela convivência prolongada, esses familiares já conhecem seu temperamento e não exigem o mesmo nível de performance social que um estranho ou um amigo novo exigiria. Nessas relações, o esquizoide ele pode ser funcional, mas raramente compartilha seu mundo interno de forma profunda. Sem amigos próximos, o indivíduo não é exposto a diferentes perspectivas ou feedback social que poderia incentivá-lo a sair de sua zona de conforto. Ele permanece fechado em sua própria rotina, o que o torna invisível para a sociedade. Ele mostra-se indiferente ao elogio ou à crítica dos outros.
Enquanto a maioria das pessoas utiliza o feedback social para ajustar seu comportamento ou fortalecer sua autoestima, o indivíduo esquizoide ele possui um sistema de valores quase que exclusivamente interno. Para ele, o julgamento alheio, seja ele positivo ou negativo, não possui impacto. Isso significa que um elogio público não gera orgulho ou motivação. Assim como uma crítica severa não provoca vergonha, culpa ou desejo de se retratar. Essa indiferença o protege, permitindo que ele não seja influenciado pelas expectativas da sociedade. Como ele não busca ser amado ou admirado, ele não sente a necessidade de se moldar ao que os outros consideram correto ou desejável. Ele demonstra frieza emocional, distanciamento ou embotamento afetivo. A frieza emocional e o distanciamento não são necessariamente atos de hostilidade ou de grosseria, mas sim o resultado de uma expressão emocional muito limitada. Eles podem ter uma postura que parece robótica ou indiferente. O embotamento afetivo manifesta-se na falta de expressividade. O indivíduo raramente sorri, mantém um tom de voz monótono e apresenta um pouco contato visual ou gestos corporais que indicam envolvimento emocional. Em situações onde seria esperado demonstrações de emoções, como um evento comemorativo ou uma perda significativa, ele simplesmente permanece com uma expressão neutra. Isso ocorre porque o sistema de sinalização emocional, que normalmente conecta o que sentimos por dentro com o que demonstramos por fora, ele está desconectado ou naturalmente é fraco. Para quem convive com ele, essa frieza pode ser angustiante, pois cria a sensação de que está se falando com uma pessoa que não está ali. O transtorno de personalidade esquizoide ele pode ficar aparente pela primeira vez na infância e adolescência, devido ao fato dele se manter isolado, ter relacionamento ruim com os colegas e baixo rendimento escolar, o que marca essas crianças ou adolescentes como diferentes e os torna sujeitos a provocações. Eles podem ocorrer em qualquer gênero. Os fatores de risco e prognóstico genéticos e fisiológicos. O transtorno de personalidade esquizoide pode ter prevalência aumentada em familiares de indivíduos com esquizofrenia ou transtorno da personalidade esquizotípica. Ele não deve ser diagnosticado se o padrão de comportamento ocorre exclusivamente durante o curso da esquizofrenia, transtorno bipolar ou depressivo com sintomas psicóticos, outro transtorno psicótico ou transtorno do espectro autista, ou se é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma condição médica neurológica, por exemplo, epilepsia do lobo temporal, ou a outra condição médica. Quando que eles buscam terapia? Para começo de história, quando a gente fala de transtorno de personalidade, o tratamento é feito através da terapia. Geralmente a medicação ela vai agir em cima de comorbidades, como quadro de depressão, um transtorno de ansiedade. E geralmente eles buscam terapia por causa de um quadro de depressão ou vazio emocional. Como ele não experimenta os altos e baixos emocionais que o contato humano proporciona, a existência pode começar a parecer uma sucessão mecânica e sem sentido de dias, levando a um estado de anedonia profunda, que é a incapacidade de sentir prazer em qualquer coisa. Outro motivo frequente é a pressão externa que gera ansiedade. O mundo moderno é desenhado para extrovertidos e exige colaboração constante, network e exposição social. Quando o ambiente de trabalho ou a família pressionam o esquizoide a sair da casca, quer dizer, assumir responsabilidades sociais que ele não consegue lidar, o estresse acumulado pode se manifestar como um transtorno de ansiedade. Ele não procura terapia para aprender a amar as pessoas, mas sim para aprender as estratégias de como lidar com a intrusão alheia, sem se desequilibrar emocionalmente. Além disso, pode ocorrer despersonalização. Em momentos de grande estresse, ele pode se sentir desconectado do seu próprio corpo ou que o mundo ao redor é irreal. Essa sensação de ser um observador da própria vida é assustadora e costuma ser o gatilho para a busca da ajuda profissional. Na terapia, o foco é ajudá-lo a encontrar um equilíbrio onde ele possa funcionar na sociedade, mantendo a sua necessidade de solitude e autonomia. O processo terapêutico com esses pacientes, ele é único, pois ele costuma manter uma distância emocional do próprio terapeuta. O sucesso não é medido por abraços, grandes revelações emocionais, mas sim pela capacidade do paciente de construir uma vida que ele considere minimamente satisfatória dentro do que ele acredita.
Uma das estratégias mais eficazes é respeitar o espaço dele. Muitas vezes, o terapeuta vai utilizar a terapia cognitivo-comportamental para ajudar ele a identificar os pensamentos automáticos sobre o perigo ou o cansaço das relações sociais. O objetivo não é transformar o esquizoide em alguém extrovertido, mas expandir sua janela de tolerância social. Isso pode envolver ensaio de respostas automáticas para interações cotidianas, permitindo que ele navegue pelo mundo com menos atrito, preservando a sua energia para a solitude que ele tanto valoriza. O paciente esquizoide geralmente vê o terapeuta como um aliado neutro que entende e valida a sua necessidade de distância. É um processo de aceitação da própria natureza em vez de uma tentativa de consertar uma personalidade que, para o paciente, é a sua única forma de conhecer e de ser. Gostou? Curte. E se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários para a gente continuar proseando.